noite, meus irmãos. Eu convido os irmãos a abrirem o livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, versículo 2, a partir do versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Nas casas em que o comerem, naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Versículo 14, meus irmãos. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Obrigado, minha irmã. Versículo 14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis, por estatuto perpétuo. Capítulo 13, irmãos, de Êxodo, versículo 3 também. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Lembrai-vos deste mesmo dia. Vamos para Deuteronômio, capítulo 16, por favor, meus irmãos. Versículo 2 e versículo 3. Deuteronômio 16, versículo 2 ao 3. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus do rebanho e do gado, no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado. 7 dias nela comerás pães asmos, pães de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres todos os dias de tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. Para que te lembres todos os dias da sua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. E agora vamos para 1 Coríntios capítulo 11. Versículo 25. Versículo 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vamos ter um momento de oração, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós somos tão gratos, ó Deus, por estarmos aqui novamente, Pai, diante desta mesa que o Senhor mesmo preparou para nós.
Nosso pedido aqui, Senhor, é que o Senhor nos ajude a tocar nas realidades que estão propostas nesses simples elementos, ó Deus, do pão e do cálice. Senhor, nós não somos merecedores, mas o Senhor olhou para nós e desejou que nós viéssemos participar desse banquete. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos nesta noite, Pai. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, porque eu não posso oferecer nada para eles. Mas o Senhor pode, Pai. O Teu Espírito pode, Senhor. O Teu Espírito é poderoso para comunicar algo aos nossos corações nesta noite, Senhor. E essa é a nossa expectativa, Pai. Gera isso em cada coração, Senhor. Expectativa que o Espírito fale, transmita vida, para que nós venhamos sair bem diferente da forma como nós entramos aqui nesta noite. Assim nós lhe pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, quando nós olhamos para o Velho Testamento na Páscoa e vemos toda aquela ordenança de como a Páscoa deveria ser celebrada, então Deus fala que aquilo deveria ser por um memorial. Então Deus estabelece aquilo no povo de Israel, para o povo de Israel, porque Deus ama aquele povo, Deus cuida deles e não quer que eles se esqueçam de onde eles saíram, não quer que eles se esqueçam que um dia eles foram escravos de uma nação da qual eles não tinham a mínima condição de se livrar. A mínima, irmãos, a mínima condição. Eles deveriam permanecer ali para sempre. Mas um dia Deus, com seu braço forte, os tirou. Então Ele falou: vocês farão assim. Vocês sacrificarão um cordeiro, aquele cordeiro daquela última noite, com o sangue do qual aqueles que tiveram sangue, para que o meu anjo visse nas portas, eu passei e não destruí, não matei o primogênito. O sangue que substituiu o primogênito. Mas agora, quando nós chegamos na mesa do Senhor, nós vemos a mesma coisa. Porque o Senhor fala que nós temos que comer desse pão e tomar desse cálice para fazer memória dele. Em memória de mim vocês deverão fazer. Porque, irmãos, não há coisa pior do que alguém que pertence a esse povo se esquecer de quem ele é. Se esquecer que um dia o Senhor o tirou das trevas. Isso é que nós chamamos de perda de identidade cristã, que é o que está acontecendo com muita gente hoje em dia. As pessoas estão esquecendo quem elas são em Cristo. Porque as coisas do mundo estão sendo deixadas alojar em seus corações aos poucos, entendem, irmãos? As pessoas vão deixando a rotina, as coisas do mundo se alojando, e elas vão perdendo a noção de quem elas são. Então a mesa é um antídoto para isso. Ela é um antídoto para isso. Porque quando nós chegamos diante da mesa, nós vamos então relembrar tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Aquilo que Ele fez e que nos mudou a nossa história. E nos transformou numa nova criatura. Só que é claro, irmãos, que a mesa não é só um memorial. Porque se nós considerarmos apenas como um memorial, como muitos fazem, nós estamos reduzindo o significado dela a uma questão meramente intelectual. Ou seja, ela vem apenas para refrescar a minha memória. Refrescou minha memória, tudo bem. Mas não, irmãos. Quando nós estamos aqui diante desta mesa, em obediência ao sacramento, com fé naquilo que o Senhor falou para fazermos, então o Espírito Santo vem até nós e comunica a nós algo do significado disso tudo, porque isso é profundo demais, irmãos. Irmãos, o que está nessa mesa é tão profundo, irmãos, que se nós falássemos só sobre isso o resto das nossas vidas, nós nunca alcançaremos o final. Nunca. Então nunca é repetitivo demais no dia da ceia nós falarmos do que ela significa. Então permitam-me, irmãos, compartilhar com vocês algo bem sucinto sobre alguns aspectos dessa mesa.
Amém? Quando nós olhamos para esta mesa, irmãos, a primeira coisa que vem ao nosso coração é que ela é a maior expressão de amor que possa existir. E essa percepção é totalmente correta. Ela realmente é. Porque aqui, o próprio Deus se entregou. Ele se humilhou, se fazendo carne, mas ele viveu uma vida santa e se entregou na cruz por nós. O Pai moeu ele na cruz. Então aqui não há nada que se compare a essa expressão, nada. Só que para nós entendermos, aprofundarmos, adentrarmos nessa realidade, nós não podemos começar com o amor, nós temos que começar com a ira de Deus. Porque a ira de Deus vai nos mostrar realmente a profundidade desse amor. Então, a ira de Deus. A Bíblia, ela tem vários textos que nos falam sobre a ira de Deus. Vários, irmãos. Então, quando você chega lá no Velho Testamento, você vai se deparar com várias histórias onde homens e nações, eles andam fora da vontade de Deus, em desacordo com a lei de Deus, com o mandamento de Deus. Então, Deus traz o juízo sobre eles. Juízo sobre pessoas, também juízo sobre nações. Então, nós vemos o Senhor trazendo juízo por causa da sua ira. Porque quando ele se depara com aquilo, ele se ira. Então, fazendo um resumo, ira de Deus é o quê? A ira de Deus é uma reação de repulsa, de ódio para com o pecado. Porque esse Deus, irmãos, ele é santo. Porque esse Deus é santo, santo, santo. E ele não pode, irmãos, admitir o pecado. É porque ele é santo que ele odeia o pecado. Se Deus não odiasse o pecado, se ele não se irasse contra o pecado, então os seus atributos morais seriam inexistentes. Inexistente. Ele seria imoral. Então, não tem como, ele sempre irá se irar com o pecado. É como uma pessoa que tem uma alergia. Certa vez a gente foi num restaurante e um sobrinho meu tomou um suco, inclusive um suco de maracujá. Mas ninguém sabia que naquele suco, não sei se eles bateram aquele suco, tinha alguma coisa de abelha ali. Ou a abelha pousou na ponta daquele suco, da borda daquele copo. Ao momento que ele tomou o suco, o lado dele fez assim, pum, já cresceu. Uma reação na hora contra aquilo. Essa é uma comparação boba, mas é assim que acontece com Deus. Quando ele se depara com o pecado, a reação dele é de repulsa, é de ódio. Porque ele é totalmente santo, irmãos. Não tem como ser diferente. Deus odeia o pecado. Mas ele ama o pecador. Amém, irmãos? Agora, irmãos, olha só. Agora eu quero ir com os irmãos, então, lá em Romanos capítulo 3. E lá nós vamos ficar, talvez, até o final. Amém, meus irmãos? Romanos capítulo 3, nós vamos começar no versículo 19. Diz assim o texto, irmãos, vamos ler o 19 e o 20 agora. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Irmãos, quando muitos leem esse texto, que fala assim, olha bem, ora sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável, muitos têm a impressão ou interpretam esse texto como se Deus simplesmente tivesse feito uma lei para condenar o homem. Como se Deus fosse um Deus sarcástico,
que cria algo que é inalcançável. E ele fica lá no seu trono, rindo dos fracassos do homem. O homem nunca consegue cumprir essa lei. Depois ele vai e condena esse homem. Mas não é isso que está falando. Deus não fez da nossa salvação, irmãos, uma prenda, um prêmio que ele colocou lá em cima de um pau de sebo e chamou esse pau de sebo de lei. Alguém já ouviu falar em pau de sebo? Nas quadrilhas antigamente, quem já foi católico sabe o que é, né? Era assim, um pau, como é que pode dizer? Um poste, né? Um mastro, né? Que se colocava um presente lá em cima e colocava ele cheio de um sebo mesmo. E a pessoa não conseguia subir. Então Deus não fez isso, irmãos. Colocou a nossa salvação lá em cima e esse mastro, esse poste chamado lei, ele nos deu. De forma que você nunca consegue subir. Você fica tentando e cai. Não. Na verdade, a lei, ela mostra por que Deus se ira. A lei explica para nós o porquê da ira de Deus. Porque a lei, ela foi dada para o homem se dar conta de quem ele é. Para que o pecado seja claro. Para que você possa saber que você está em posição de rebeldia contra Deus. Mas peraí, mas por que essa lei é assim? Deus não poderia dar uma lei mais fraquinha? Não. Porque esse homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então a lei é uma lei conforme o padrão da santidade de Deus. Porque se esse homem, o propósito que esse homem foi criado, foi para fazer parte do corpo de Cristo, onde Deus está estabelecendo, está edificando uma noiva para ele, essa noiva é uma mulher idônea, ou seja, semelhante a ele, como Deus daria uma lei inferior para o homem? Não tem como, irmãos. Se isso acontecesse, Deus estava sacando o homem do propósito. Se não, homem, eu vou sacar você porque eu vou te dar uma lei mais fraca. Porque você realmente não dá. Você só pode cumprir uma lei pequena. Não, Deus não pode fazer isso. Deus não é igual muitos de nós, pais, que quando nossos filhos não conseguem passar de ano, ele percebe isso já no começo do segundo semestre, ele pega ele e transfere para um colégio mais fraco. Que aí ele consegue passar de ano. Deus não faz isso. A lei é a lei. E a lei é santa, irmãos. A lei é perfeita. A lei é perfeita. Amém, meus irmãos? Amém. Então percebam que o que Paulo está falando aqui é que essa lei, ela não dá desculpa para nenhum homem realmente. Ela não dá saída. Conforme a lei, todos nós estamos condenados, irmãos. Porque nós não temos condições. Porque o pecado enfermou a lei. Ela está enfermada pela carne, por isso ela é impossível de nos conceder salvação. A lei nunca foi dada como modo de salvação para o homem, nunca, irmãos. Pense nisso. A lei não foi dada como modo de salvação. Porque se Deus fizesse isso, ele seria muito mal. Não. Deus mostrou a lei para mostrar para o homem. Esse é o padrão para o qual você foi criado. Você foi criado. Você foi criado. Então, Paulo vai dizer assim, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Por quê? Porque ninguém vai encontrar justiça por obras da lei. Porque ninguém consegue. Por mais que uma pessoa seja boa, se ela infringiu um dos pontos da lei, na vida toda, o que é impossível, ela já está condenada. Ela já tem um pecado dentro dela, que quando ela se apresentar diante daquele Deus vai se deparar com o pecado, e uma incompatibilidade vai ser estabelecida. Então Deus vai ter que condenar aquela pessoa. Então percebam, como esse homem pode ser salvo diante de Deus? Como esse homem pode ser salvo diante desse Deus que é santo, santo, santo? Então agora nós vamos para o versículo 21, irmãos. Esse versículo 21, irmãos, ele muda toda a história. Ele é um marco, é uma reviravolta. Ele muda a história do homem. Olha bem o que Paulo vai dizer. Ele vai começar assim, mas agora. Esse mas agora, irmãos, refere-se a uma questão temporal, próxima, daquele momento que Paulo estava escrevendo.
Ou seja, alguma coisa que aconteceu perto daqueles dias que ele estava escrevendo aquela carta, perto assim, mais ou menos uns 30 anos, porque essa carta foi escrita aí no ano 52 a 57 depois de Cristo. Mas escreve, mas agora, naqueles tempos, aconteceu algo. E a notícia dele é essa. Olha bem, irmãos. Sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, irmãos. Irmãos, eu fico pensando na hora que Paulo foi escrever essa frase, a emoção dele, irmãos. A emoção dele. Se ele tivesse com o celular falando, ele estaria gritando. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Sabe aquela situação onde nós estávamos todos condenados? Onde não havia chance para nós, irmãos. Aconteceu um negócio. Aconteceu algo. Mas o que, Paulo? Fala. Você está muito esbaforido. O que fala, Paulo? Sem lei, sem precisar da lei, a justiça de Deus se revelou. Não pode ser, Paulo. Isso não tem como, Paulo. Isso não pode existir. Paulo, gente, sem lei, sem precisar cumprir a lei, a justiça se revelou. E vocês podem olhar na própria lei, nos profetas, lá está escrito, ela dá testemunho. Porque a lei, no aspecto cerimonial, ela dá testemunho disso. É só você ir para os rituais lá de Levítico, o holocausto, a oferta de manjares, o sacrifício pacífico, expiação pela culpa, expiação pelo pecado, todos eles falam de Cristo e a sua obra redentora, irmãos. Todos eles. Vai para o tabernáculo, onde Deus ordenou as medidas, aquilo que deveria ser feito, o que era de bronze, o que era de prata, o que era de ouro. Vai para os utensílios. Tudo fala de Cristo e da sua obra. Ali já dava testemunho. Todos os profetas vão dar testemunho de que o Messias viria e traria salvação. Então Paulo está dando essa notícia, irmãos. Irmãos, essa notícia é muito séria, porque não havia como um caminho para o homem. O homem estava condenado. Então, é como se aqueles homens falassem assim: Paulo, mas como isso aconteceu? Como pode essa justiça ter sido revelada sem a lei? Como pode? Isso é muito estranho. E é estranho mesmo. Vamos para o versículo, então, 22, irmãos, e 23. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Paulo está falando que a forma como essa justiça foi revelada, que agora não é mais mediante a lei, ela é mediante a fé. Então aqui Paulo começa a explicar. Uma justiça foi revelada, ela não é mais mediante a lei. Você não precisa cumprir a lei, mas ela é mediante a fé. A fé em quem? Em Jesus Cristo. Agora Jesus entra nessa história. É a fé nesse homem de Nazaré, que na verdade é o próprio Deus. Ele continua falando assim: sobre todos, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, essa justiça está disponível para todos, independente do pecado, independente da situação dessa pessoa. Ela está disponível para todos, porque todos pecaram, porque todos são necessitados dela, porque todos carecem, estão separados da glória de Deus. Essa justiça foi disponível para todos. Paulo está falando isso. Como foi isso, irmãos? Vamos para o versículo então 24, irmãos. 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vou ler de novo, irmãos. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós já falamos sobre essa palavra justificados, ou justificação. Essa palavra, Paulo pegou
da esfera jurídica. Ela significa uma declaração. É como se Deus tivesse feito uma declaração que você é justo. Deus declarou isso. Então Paulo está falando que essa justificação aqui, irmãos, ela é gratuita. Essa declaração que você recebeu, Eduardo, você não teve que fazer nada por ela. Nenhum de nós aqui teve que fazer algo por essa justificação. Nenhum de nós aqui teve que fazer algo por essa declaração, porque ela foi de graça. E mais, ela foi pela graça. Ela foi simplesmente por causa do amor de Deus. E graça fala de um favor que é imerecido. Então você recebeu uma justificação, uma declaração que você é justo, de graça. Simplesmente porque você se apropriou daquilo que Cristo fez. Mas olha só o que Paulo vai falar no restante desse versículo. Ele vai falar assim, ó: mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Esse mediante a redenção que há em Cristo Jesus, você pode inclusive acrescentar uma palavra aí, mediante a redenção que foi providenciada em Cristo Jesus. Essa redenção foi providenciada em Cristo Jesus. E a palavra redenção, o sentido dela é você pegar prisioneiros ou escravos e libertar eles mediante o pagamento de um resgate. Isso é redenção. São você ter prisioneiros ou escravos que você liberta eles mediante o pagamento de um resgate. Então, nesse versículo, irmão, o que Paulo está falando é: Deus te declarou justo e foi de graça, mas alguém teve que pagar. Olha bem, você é justificado gratuitamente pela graça, mas foi pelo resgate que foi pago por Jesus. Quer dizer que Jesus teve que te pagar, teve que pagar o resgate pelos seus pecados. Ele que teve que pagar, porque senão essa justificação não aconteceria, irmãos. Essa justificação só foi possível porque ele entrou e pagou. Quer dizer que nisso tudo houve uma transação. Houve uma transação, irmãos. Jesus entrou e falou assim: eu pago o preço. Eu pago o preço para o Messias, eu pago o preço para o Mateus, eu pago o preço para o Pedro. Eu pago o preço. Eu pago esse preço. Mas esse preço é alto, irmãos. Esse é um preço alto. Se ele não tivesse pago o preço, essa justificação não poderia ser revelada, essa justiça não poderia ser revelada sem a lei. Preste bem atenção nisso. Agora nós vamos ver o modo como essa transação ocorreu. E é muito importante você prestar atenção nisso. Como essa transação dele pagar esse resgate foi possível? Está nos próximos versículos. Versículo 25 e versículo 26. A quem Deus propôs, a quem, está falando de Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados antes cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Para a gente entender, nós temos que primeiro analisar essa palavrinha propiciação. O irmão John Owen, que viveu no século XVII, aquele precioso irmão, um dos grandes nomes do movimento puritano, ele diz que na propiciação, obrigatoriamente, existem 4 elementos essenciais. O primeiro é a ofensa, que deve ser eliminada na propiciação. Ofensa. Segundo, a pessoa ofendida, que deve ser apaziguada. 3, o ofensor, que é aquele que é culpado pela ofensa que cometeu. E 4, o sacrifício, ou o meio pelo qual essa culpa será feita a expiação, será eliminada. 4, irmãos. Isso quer dizer que propiciação é um sacrifício que torna Deus propício ou favorável. Propiciação é um sacrifício que é capaz de tornar esse Deus favorável a nós.
Só que, irmãos, o que está falando aqui no versículo 25 é impressionante demais, irmãos. Porque o que ele está dizendo, irmãos, é que o próprio Deus propôs que o sangue do seu filho fizesse propiciação para ele. O sangue do filho dele propiciasse a ele mesmo. Irmãos, eu pergunto a você, como pode Deus propor ao seu filho que sacrificasse para propiciar, fazer propiciação pelos nossos pecados? Como pode, irmãos? Só existe uma resposta, irmãos. Essa era a única saída. Essa era a única alternativa, irmãos. Ou Deus condenava todo mundo, ou Deus mandava todo mundo para o lago de fogo, todo homem, porque não havia condição. Esse homem não podia cumprir a lei. Esse homem não tinha condições, irmãos. Porque aquilo que Satanás fez, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo lá no Éden. Ele inseriu em nós um veneno, que nos colocou em situação inadequada para viver o que Deus chamou para nós vivermos. Então Deus, Ele vai levantar alguém, Ele vai mandar o seu filho nascido de mulher, o verbo que se encarna e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esse filho vai viver uma vida santa, irmãos, de forma que o Pai vai abrir os céus no dia do batismo e vai dizer assim: este é meu filho amado, que tem todo o meu prazer, porque ele me obedece em tudo, em tudo. Em tudo ele me obedece, porque a comida dele, a bebida dele é fazer a vontade do Pai. E ele vai viver uma vida perfeita. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai conquistar uma justiça. Ele vai conquistar uma justiça como homem. Como homem. Ele vai cumprir toda a lei, no meu lugar e no seu lugar. Então isso é bom, sabe por quê, irmãos? Você entender que a lei não foi tirada, a lei permanece. Deus fez com que seu filho cumprisse a lei no nosso lugar. No nosso lugar. Agora você não precisa mais cumprir a lei, mas alguém teve que cumprir por você. Porque quando alguém cumpre a lei, então ele está no padrão de santidade de Deus, então ele é justo. Então somente o filho poderia fazer isso. Então ele alcança essa justiça, mas aí ele vai para a cruz. 6 meses antes ele sobe ao Monte Hermon, onde aconteceu a transfiguração. Lá no Monte Hermon, sabe o que poderia acontecer? Ele poderia subir direto para o céu, porque ele já tinha alcançado total aprovação do Pai. Ele poderia subir direto para o céu, mas ele desce do Monte Hermon, para 6 meses depois, sobre outro monte, o Monte do Calvário. E lá, irmãos, ele vai se entregar. E lá ele vai receber todos os nossos pecados. E vai dar para nós a sua justiça. Então Isaías vai testemunhar dele. Isaías capítulo 53, versículo 4, ele fala assim: certamente ele tomou sobre si as nossas transgressões, ou as nossas enfermidades. E as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. E ele foi moído pelas nossas iniquidades, irmãos. Irmãos, ele foi moído. No versículo 10 fala que o Senhor agradou moê-lo. Não quer dizer que Deus teve prazer em moer seu filho, não. Porque ele encontrou satisfação da sua justiça. E a continuação desse versículo 5 ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Então imagine-nos a troca que aconteceu. Lutero chama isso de a troca maravilhosa. A ele foi imputado os nossos pecados, foram colocados sobre ele, e ele sentiu
o merecimento, castigo pelos nossos pecados. Se você juntar todo o juízo de Deus que já aconteceu sobre o homem e sobre todos os seres celestiais, juntar tudo, não pode se comparar à ira de Deus que foi derramada sobre o seu filho naquele dia. Então, se por um lado nossos pecados foram imputados a ele, a nós foi imputada a sua justiça. E hoje você é justo. E hoje você é justo, meu irmão. Então, o profeta, ele testemunha dele, mas a lei também testemunha. Lá no Levítico capítulo 16, nós temos então o dia da expiação. O dia da expiação é um ritual bem grande. Vamos partir mais para a parte final, onde fala que 2 bodes tinham que ser levados diante do sumo sacerdote. Então ele lançava sorte sobre eles. Aquele que caísse para o Senhor seria imolado. Mas aquele que caísse para ser o bode emissário, ele deveria ser levado ao deserto, onde o sumo sacerdote colocava a mão sobre a cabeça daquele bode e transferia aqueles pecados para ele. E aquele bode levava os pecados do homem para longe do arraial, longe de Deus, que é o tabernáculo. Ou seja, longe do testemunho de Deus que estava no tabernáculo e longe da nação. Aqueles pecados eram lançados embora, porque assim é a expiação. Mas o outro bode, que era sorteado para Deus, ele era sacrificado e colhido o seu sangue numa vasilha. Então o sumo sacerdote vai entrar mais uma vez naquele dia, e é a última vez que ele vai entrar naquele dia no lugar santíssimo. Ele vai entrar algumas vezes no lugar santíssimo, e é muito importante ver isso, mas não vamos ver isso hoje. Ele vai entrar a última vez, só naquele dia ele entrava, para apresentar aquele sangue. E se ele não entra naquele lugar sem sangue, ele já morria. Ele precisava do sangue. Deus tinha que ler o sangue. Então ele vai entrar no lugar santíssimo com aquele sangue. E quando ele chega diante da arca da aliança, ele pega aquele sangue e vai aspergir sobre o propiciatório. Novamente essa palavra propiciatório. A palavra propiciatório foi usada aqui pela Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, é a mesma palavra usada aqui, no versículo 25. Para fazer propiciação. Inclusive, muitos irmãos antigos achavam que a tradução devia ser propiciatório aqui. Mas é claro que não. Fala de uma ação. Não é verdade? Mas é porque é a mesma palavra. A mesma palavra. Porque aquela tampa aponta para Cristo. Então, quando o sumo sacerdote jogava aquele sangue, aquilo significava que aquele sangue cobria os pecados da nação de Israel durante aquele ano. E Deus aceitava aquele sangue e se tornava propício àquela nação. É claro que em Hebreus capítulo 9, o autor ao livro a epístola de Hebreus, que ninguém sabe quem é, vai dizer que aqueles touros, aqueles bezerros que eram mortos, aquele sangue, ele não purificava as nossas consciências. Porque tudo aquilo era uma sombra de algo que aconteceria. Eles tinham o favor de Deus, é claro, eles obedeciam à lei cerimonial, mas algo deveria acontecer, irmãos, o que aconteceu quando o Senhor morreu. Então perceba, irmãos, que ali nós estamos mostrando o que é expiação. Aqueles pecados são totalmente eliminados, mas naquele propiciatório existiam 2 anjos que foram feitos de ouro, da mesma peça daquela tampa. E eu quero terminar falando sobre isso. Aqueles anjos são querubins. Quando Deus mandou construir aquele tabernáculo, a arca, ele falou assim, você vai fazer uma tampa de ouro, que terá 2 querubins em cada uma das pontas. As suas asas cobrirão todo o propiciatório, porque eles são querubins da guarda. A função deles é de guardião. A face deles será voltada uma para a outra, mas com detalhes, deveriam olhar sempre para a tampa. Então eles eram como estátuas feitas de ouro que olhavam para a tampa. Irmãos, esses querubins estão representados lá no Éden, quando Deus colocou aqueles querubins no lado oriental do jardim do Éden, para impedir que o homem voltasse e se alimentasse da árvore da vida. Então o homem foi tirado o acesso à vida de Deus. O homem peca, o acesso à vida de Deus acaba.
Porque o homem não pode se alimentar da vida de Deus. Ele não tem mais acesso a isso. Ele não tem condições. Senão ele é fulminado, a vida dele acaba. Ele já está totalmente em uma situação de incompatibilidade. Então Deus coloca aquela espada e também querubins ao oriente do jardim do Éden. E esses querubins são representados ali sobre o propiciatório. E eles olham para o propiciatório, onde sangue é derramado e Deus é feito propício. Irmãos, sabe o que é interessante, irmãos? Para mim, isso é uma coisa pessoal, tá, irmãos? Quando Deus levantou aqueles homens, artífices, que foram instruídos e totalmente conduzidos por Deus para construir o tabernáculo, eu creio que quando eles fizeram o rosto daqueles anjos, o rosto era de assombro, era de espanto, diante daquilo que estava acontecendo. Porque aquilo aponta para algo que todo o universo parou para assistir. Quando aqueles anjos estão olhando para Deus sendo propiciado, então ele está falando que naquele dia, na cruz do Calvário, todo o universo estava com seus olhos naquela cruz. Porque nada pode se comparar àquele dia. Nada pode se comparar. Paulo, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 15, ele fala que o Senhor Jesus fala assim: despojando as potestades e os principados. Nós não temos condição de saber o que é isso. Qual é a complexidade dessas forças, o poder delas que estão contra nós. E nem Deus quer que nós percamos tempo com isso. Mas fala, despojando principados e potestade, os expôs na cruz, publicamente, ao desprezo. Expôs ele na cruz. Lá, quando ele estava pregado na cruz, ele expôs essas potestades e esses principados ao desprezo, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque ele nos libertou. Porque ele tirou delas aquilo que elas tinham como prega, o homem caído. Então não importa qual seja o nosso pecado, irmãos, essa mesa, ela fala que o sangue é suficiente. A questão não é o nosso pecado, a questão é o poder desse sangue. É o poder desse sangue. Todos os anjos, tudo pararam para ver aquele sangue sendo vertido na cruz. E o Filho do Homem vencendo o mundo, o pecado, Satanás e posteriormente a morte. Irmãos, o que foi feito por nós é algo muito grande. Então nós podemos olhar para essa mesa, chegar diante dela e agradecer a esse Deus. Poder chegar diante dela e falar assim: Senhor, o que o Senhor fez por mim, Senhor, foi algo que ninguém podia fazer. Ninguém podia fazer. Ninguém podia fazer, irmãos. Então qual é a nossa reação diante dessa mesa? Qual é a nossa reação quando nós estamos diante desse banquete? Você sabe que depois do dia da expiação, logo depois da festa da expiação, que acontecia lá em outubro, acontece até hoje, vem a festa dos tabernáculos. Na festa da expiação, o povo afligia sua alma, porque eles queriam saber o resultado. Será que o sumo sacerdote vai morrer lá dentro? Será que nós vamos conseguir ser propiciados? Ou seja, expiado o nosso pecado e Deus vai conseguir ser propiciado? Será que vai haver propiciação? Então, quando o sumo sacerdote saía de lá, era uma explosão de alegria. Deus foi propiciado. Agora vamos preparar para entrar na festa dos tabernáculos. Aí alegria total, Israel, porque Deus foi propiciado. Isso quer dizer, irmãos, que quando nós chegamos a essa mesa, nós chegamos com alegria. Nós chegamos com regozijo, irmãos, porque Deus fez por nós algo poderoso demais, meus irmãos. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui à frente, irmãos. Também os irmãos que vão já distribuir os elementos. Vou orar agora, enquanto os irmãos estão chegando, para a gente poder participar dessa mesa. Amém. Participar dessa mesa, irmãos. Amém, meus irmãos?
Aleluia. Senhor, nosso Deus e amado Pai. Pai, nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor entregou seu Filho. O Senhor não mediu o esforço, Senhor. O preço foi alto demais, Deus. Nós não podemos calcular. O castigo, Senhor, que nos traz a paz, foi terrível. Nós não podemos mensurar. Nós não podemos nada, Senhor. Nós não podemos calcular o preço do sangue. Nós não podemos calcular o castigo. Nós não podemos calcular nem mesmo o valor da nossa salvação, Senhor. Senhor, nós estamos aqui humildemente diante de Ti, porque nós cremos no sacrifício, porque nós nos apropriamos dele, Senhor. E hoje nós queremos aqui diante da Tua mesa renovar, Senhor, nossos laços contigo, de consagração. Então leva o Teu povo à adoração, Senhor. Leva o Teu povo, Senhor, à adoração. Tira toda, Senhor, toda indiferença, toda incredulidade. Tira, Senhor. Senhor, que haja regozijo aqui neste lugar. Que haja exaltação do Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.